Já já nós daremos início à nossa primeira live formativa para a nossa equipe de leitores paroquiais. Estou aguardando mais pessoas chegarem para que a gente possa começar a nossa live formativa. Também vocês poderão nos acompanhar pelo Facebook da nossa paróquia e também pelo YouTube. Pode clicar lá no canal de nossa paróquia e acompanhar esta formação. Eu vou estar acompanhando aqui também, na medida do possível, os comentários da nossa live. Você poderá fazer perguntas e, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá certo? Já já nós daremos início à nossa live formativa para leitores e salmistas. Boa noite a você que já está conosco pelo Facebook da nossa paróquia e também lá pelo canal do YouTube. Estamos iniciando um conjunto de formações para leitores e salmistas com o objetivo de criar em nossa paróquia o grupo dos leitores paroquiais. Por isso, você que colocou lá o seu nome para ser um leitor de nossa paróquia, convido você a partir de hoje para participar conosco destas lives formativas. Teremos como nós havíamos combinado desde o início do ano, lá na nossa Assembleia Paroquial, nós iríamos ter no decorrer do primeiro semestre as formações, e agora no mês de junho, na festa Corpus Christi, seria o momento da apresentação, do início do nosso grupo, dos leitores paroquiais. Mas devido a esta situação que estamos vivenciando, da pandemia do coronavírus, do Covid-19, não foi possível as nossas formações presenciais, como também não foi possível o momento da nossa apresentação. A partir de hoje, nós iniciaremos este conjunto de formações e, quando tudo isto passar, a gente marca nosso encontro presencial para aquele momento de apresentação à nossa comunidade dos nossos leitores paroquiais. Então, desde já eu quero agradecer a você que está chegando para estar conosco em nossa live formativa e também a você que está nos acompanhando lá pelo canal do YouTube da nossa paróquia. Bem, nós hoje iniciamos este percurso da nossa formação. Primeiramente, os nossos encontros, que serão 3 ou 4 encontros, nós iremos, primeiramente, para ser um bom leitor na Santa Missa, é necessário ser um conhecedor da Palavra de Deus. Então, primeiramente, nesta live de hoje, nós iremos conversar sobre isso, sobre a Palavra de Deus. Depois, nós iremos falar sobre as posturas, como deve se portar um leitor ali no ambão, diante da estante da Palavra de Deus.
esta palavra para a comunidade, para a Assembleia Litúrgica, e como deve fazer isso, também sobre o uso dos equipamentos oferecidos, o serviço de som, e também sobre a espiritualidade do leitor ou do salmista, que não é simplesmente ler uma leitura, mas é proclamar a palavra de Deus. E para isso é necessário também a espiritualidade. Hoje, em nossa primeira formação, vamos iniciar este momento com a nossa oração, invocando sobre nós as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos também, pedindo a intercessão da Virgem Maria, neste momento formativo. Amém. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos leitores, queridos salmistas, iniciando esta caminhada ativa, nós iremos, nesses dias, como já disse, primeiramente, conhecer ou procurar conhecer um pouquinho mais as Escrituras. Para isso, é necessário que você tenha a sua Bíblia. Você que ainda não tem a sua Bíblia, é de suma importância que você adquira para nos acompanhar nesta missão. Aliás, todo católico, todo fiel deve ter a sua Bíblia e usá-la como livro de cabeceira. Todo dia proclamar, todos os dias ler as Sagradas Escrituras. Nosso segundo encontro, nós iremos abordar sobre como ler na Santa Missa. Como proclamar a palavra de Deus na Santa Missa. Como eu já falei, não é somente ler. Você não vai ler, você vai proclamar para toda uma assembleia litúrgica. Como o próprio Cristo lá no Evangelho proclamava para aquela assembleia e todos tinham um olhar fixo nele, assim também quando você está ali no ambão, proclamando aquela leitura, cantando aquele salmo, todos estão com um olhar fixo em você. Por isso que nós temos que proclamar bem, pois nós estamos proclamando não qualquer palavra, mas a palavra de Deus. Aí nós iremos nesse encontro, nós iremos abordar as posturas que um leitor deve ter no momento que vai participar da Santa Missa, da equipe de liturgia, como também o salmista. Também, no nosso terceiro encontro, nós iremos ver como utilizar o serviço de som, como utilizar o microfone, como se portar ali no ambão, longe da boca, mais perto, como para que a Assembleia possa escutar bem aquela leitura. Como também, nosso último encontro, do conjunto dos 4 encontros, nós iremos ver sobre a espiritualidade do leitor e do salmista. Como eu já falei, não é simplesmente ler, mas
a palavra de Deus para a assembleia litúrgica, que escuta com atenção. Por isso que não é recomendado na hora da Santa Missa estar com o folheto, com a liturgia, pois devemos estar com o olhar fixo naquele que está proclamando a palavra de Deus, que está dirigindo aquela palavra para aquela assembleia litúrgica. E para isso temos que proclamar bem, para que as pessoas possam entender, possam escutar e entender o que está sendo proclamado, o que está sendo cantado, no caso. Nesta formação, o nosso objetivo é levar mais conhecimento, preparar melhor os nossos leitores paroquiais, matriz das nossas comunidades, das nossas pastorais, para que possamos celebrar cada vez melhor o mistério pascal, a Santa Missa, a Eucaristia, como também a celebração da palavra, quando em nossas comunidades, ou também na matriz, quando é necessário. Conhecer as Sagradas Escrituras. Para ser um bom leitor, para você mesmo que está proclamando, entender o que está sendo proclamado, é necessário que você tenha um conhecimento básico das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Pois nós sabemos que, tendo sido um livro escrito em mutirão, levado mais ou menos 200, 300, quase 500 anos para ser escrito, dos primeiros fragmentos até a compilação, a reunião de todos os livros, nós sabemos que foi escrito dentro de um contexto, de uma outra cultura, com palavras diferentes, com nomes pessoais diferentes, e para isso nós temos que ler, para não correr o risco de, na hora da Santa Missa, na hora que a gente vai proclamar aquela palavra, aparecer ali um nome estranho, esquisito para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, e a gente gaguejar ou até pular aquela palavra, não proclamar aquele nome, porque não está sabendo o que é, do que está se referindo. Como também é ruim você ler, você proclamar algo que você não sabe o que a própria leitura está querendo dizer, não está entendendo, é somente jogando palavras. A leitura não sai bem feita, não é entendida por aqueles que estão escutando. Por isso que é de suma importância um conhecimento mínimo e básico das Sagradas Escrituras. Para isso, nós temos vários cursos bíblicos que são oferecidos e outras maneiras também, através da leitura, através da leitura da própria liturgia, a gente conhecer esta palavra. Então, a Bíblia, o que é as Sagradas Escrituras, o que é a Bíblia? Ela é inspirada, mas o que é que nós estamos querendo dizer quando nós falamos em inspiração? Aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras, eles foram inspirados por Deus. Mas o que é que eu estou querendo dizer quando eu me refiro à inspiração? Como surgiu as Sagradas Escrituras? Como surgiu a Bíblia? Tem gente que ainda, eu acho que pensa que a Bíblia caiu pronta do céu. Está lá do céu, caiu, Deus mandou lá de cima para o chão.
pronta. E não foi assim. Então, como surgiu esta palavra? O porquê e para que surgiu? Sua divisão, Antigo e Novo Testamento, conjunto de livros, e a nossa leitura corrida, por assim dizer, sobre a Bíblia, é necessário que nós entendamos o mínimo dessa divisão, como ela está dividida. A linguagem, ou a língua que foi escrita, as línguas que as Sagradas Escrituras foram escritas, as suas traduções também, a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Às vezes nos pergunta, padre, qual é a diferença? É diferente? É a mesma coisa? E nós vamos falar sobre isso também, para que a gente conheça. E por último, como ler a Bíblia? Como ler as Sagradas Escrituras? Há diversas maneiras e usos da palavra. Eu leio uma leitura espiritual, eu leio para estudar, para pesquisar. Cada maneira, para fazer uma lexio divina, cada uma dessas maneiras eu vou olhar para o texto, para aquela palavra de uma maneira. Se eu vou rezar um texto bíblico, eu não vou ficar me perguntando quando foi escrito, quem escreveu, para que escreveu. Não. Isso aí eu vou fazer quando eu for estudar, aprofundar, conhecer mais sobre aquele texto. Quando eu vou rezar o texto, eu não vou me fazer essas perguntas. A pergunta que eu vou fazer é para mim mesmo: o que é que esse texto está dizendo para mim? O que Deus está querendo dizer para mim a partir desse texto? Então, é diferente a maneira como cada momento ou cada ocasião que eu vou pegar as Sagradas Escrituras para ler, para estudar, para pesquisar, é uma maneira diferente. Então, a nossa primeira pergunta: o que é a Bíblia? A Bíblia é o conjunto de todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, inspirados por Deus. E aí nós poderíamos olhar para esta caminhada das Sagradas Escrituras e perceber nela a ação de Deus no meio de seu povo. A ação de Deus no meio do seu povo. É isso que a Bíblia, que os livros sagrados, eles passam para nós. Nos fazem ou mostram para nós a ação de Deus no meio daquele povo, naquela época, naquela realidade. Muitas vezes, na hora, naquele momento, não percebido como a ação de Deus. Por exemplo, quando nós temos fé e aquela pessoa adoece, uma pessoa adoece, vai para o hospital, nós fazemos as nossas orações e pedimos. Quando ela fica boa, às vezes temos feito até as nossas promessas, nós aderimos àquela, ou mostramos a nossa fé, diz para nós que aquela cura foi a partir da fé das minhas orações. Para aqueles que não têm fé, foi somente a medicina, foi somente isso, foi somente os remédios que curaram aquelas pessoas. E isto vai ser percebido depois. Por exemplo, um fato bem atual acontecido. Papa Francisco, no mês de abril, se não estou enganado, ele fez uma oração, pegou o crucifixo,
considerado milagroso, que já tinha livrado o mundo em outras ocasiões, em outras situações de peste. Havia livrado, por isso que é conhecido dessa maneira, a Basílica de São Pedro, ali na praça vazia, fez uma oração diante do Santíssimo Sacramento, nos fez recordar aquele momento que os discípulos estavam na barca, Jesus estava lá também, e os discípulos questionaram o Senhor: vamos perecer, pois o mar está dando aquela bênção. Depois verificou-se que, mais uma vez, o milagre aconteceu, pois a partir daqueles dias, na Itália, os números, o gráfico, o número de infectados, de mortes, começou a diminuir, até chegando, como hoje estão já, voltando a uma vida normal. Mais uma vez, mas somente depois, agora, com os números, é que nós percebemos isso. É possível perceber isso. Então, quando nós pegamos as Sagradas Escrituras, nós percebemos agora a intervenção de Deus naquelas ocasiões. Na libertação do Egito, talvez o escritor que não tenha fé diga que foi só o rei que libertou, o faraó que deixou o pessoal sair, e somente, mas nós sabemos que por trás da história tem um Deus que compadeceu-se, olhou para o povo e desceu, escutou o clamor e desceu para libertar o seu povo. Um Deus que conversou, um Deus que retirou com mão forte o povo lá da casa da escravidão. Em inúmeras outras maneiras, a gente percebe que Deus envia os seus anjos, Deus se faz presente. Por exemplo, quando nós pegamos a passagem da Anunciação, onde nos apresenta aquele momento em que o anjo vem ao encontro da Virgem Maria, fala, conversa, e ali, a partir ou pela ação do Espírito Santo, ela fica grávida. Então, esses fatos, somente pela fé, quando nós olhamos esta intervenção de Deus, e somente no olhar da fé, é capaz de serem percebidos. Então, as Sagradas Escrituras mostram isso. A ação de Deus no meio do seu povo. As Sagradas Escrituras não é a história de Deus, é a história do povo de Deus. E a história e a ação do seu povo. O povo escolhido, o povo que recebeu os mandamentos, o povo que... o homem que foi criado por Deus, a mulher que foi criada por Deus. Logo no Gênesis, a gente percebe a ação de Deus ali na história, a intervenção de Deus, o Espírito que pairava sobre as águas. Então nós percebemos isso, a ação no meio do seu povo, desde o Gênesis até o Apocalipse, e até hoje, Deus que continua a acompanhar o seu povo. Como surgiu? Como surgiram os livros sagrados, as Sagradas Escrituras? Eu dizia lá no começo sobre essa palavra inspiração. O escritor inspirado por Deus, ele não podemos olhar para o escritor somente como uma marionete na mão de Deus. Não, não é isso. Inspiração não é isso. Inspiração é mais do que isso.
E assim, como tudo quanto afirmam os escritores inspirados ou geógrafos, que são aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras, os escritores inspirados por Deus, são chamados agiógrafos, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo, se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente, sem ele, que Deus, para nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as coisas. Nós encontramos em Timóteo, capítulo 3, versículos 7 a 17. E essa passagem também está na Dei Verbum. Quando nós falamos em inspiração e nos referimos também aos livros sagrados, nós podemos recorrer ao Concílio Vaticano II, a exortação, a carta apostólica Dei Verbum, que fala sobre isso. Se você quiser pesquisar, pode ir lá no Vaticano II, na internet você encontra. E hoje nós temos também a Verbum Domini, que é a exortação apostólica pós-sinodal, um sínodo que foi convocado pelo Papa Bento XVI, que também fala para nós sobre a inspiração. Como cada escritor sagrado foi inspirado por Deus para escrever. Então, inspiração, quando se fala esta palavra, como eu disse, inspiração não é o escritor que baixou a cabeça e fez como nós encontramos por aí os médiuns que baixam a cabeça e escrevem o que o Espírito está dizendo. Isso não é inspiração divina. Inspiração divina é você estar naquela história e ser movido pelo Espírito Santo a escrever aquelas sagradas letras para contar aquilo que foi acontecendo. A inspiração deve ser entendida como dom da iluminação, concedido pelo Espírito Santo ao autor humano para que ele pudesse, com os dados de sua cultura, cada autor, dentro da sua cultura, não vai escrever sobre as realidades divinas se ele está na terra, vai escrever a busca das realidades divinas, mas com os pés no chão. O concílio reconhece que Deus agiu diretamente nas faculdades e capacidades daqueles homens escolhidos para que pusessem por escrito, como verdadeiros autores, quem escreveu é o verdadeiro autor. Por isso que nós dizemos, Evangelho de São Marcos. Não é Evangelho do Espírito Santo inspirado a São Marcos. Não é isso. Evangelho de São Marcos. Aqueles homens escolhidos para que pudessem pôr escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que ele, Deus, quisesse, tornando as Sagradas Escrituras ensinamentos certos, fiéis e sem erro sobre a verdade relativa à salvação da humanidade. Isso também você encontra na Dei Verbum, número 11. Pedro escreveu: sabei isto, nenhuma profecia da Escritura jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos
pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Portanto, a Bíblia é um livro divino e humano, que transmite o pensamento de Deus em linguagem humana. Transmite o pensamento de Deus em linguagem humana. Ou seja, a palavra de Deus se revestiu da palavra do homem, judeu ou grego, com todas as suas particularidades de expressão, e assemelha-se ao mistério da encarnação, onde Deus se revestiu da humanidade. Então vejamos isso. É um livro divino humano, que transmite o pensamento de Deus em linguagem humana. Como eu dizia, transmite o pensamento de Deus, mais um homem. Então a linguagem humana é transmitida. Então, quando nós falamos em inspiração, estamos nos referindo a isso. O escritor que foi motivado por Deus, na sua realidade, contar aqueles fatos históricos, percebendo a ação de Deus. Contar a história, aqueles fatos, percebendo a ação de Deus naquela história. Como a Bíblia está dividida? Nós sabemos que existe o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo, desde a criação até Jesus. O Novo, isto é, aquele Antigo que prepara a chegada de Jesus. Pois todo o Antigo Testamento, ele foi escrito na perspectiva de um Salvador, da vinda do Emanuel, do Deus conosco, que se concretiza em Jesus. E no Novo Testamento é esclarecido tudo aquilo que se esperava lá no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele é composto por 46 livros e o Novo Testamento por 27 livros. Sendo um total, a nossa Bíblia contém um total de 73 livros, divinamente inspirados. Quando nós pegamos o Antigo Testamento para a leitura, uma das coisas que nós temos que entender também, queridos leitores, é o seguinte: isso daqui não é um livro de história. Conta a história do povo de Deus, mas não é um livro de história. Por isso que nós não podemos olhar para a Bíblia. Eu vou começar a leitura do Pentateuco, porque foram os primeiros, depois vou passar para os históricos, como se fosse a história contada linearmente, ou linear. O conjunto, não é assim. Nós não podemos pegar os livros e ler de maneira aleatória, porque nós vamos olhar para a história, como se fosse a antiga, a média, moderna e contemporânea. Não pode ser assim. Como é que a gente tem que estudar as Sagradas Escrituras ou sua leitura? Primeiro, o Pentateuco, como o próprio nome diz, pente, quer dizer 5, os 5 primeiros livros, que é considerado a lei. Por isso que Jesus, ele diz lá no Evangelho, a lei e os profetas. A lei e os profetas. A lei é os 5 primeiros livros, que foi a lei dada por Deus, que é o Gênesis, o Êxodo, Deuteronômio e Levítico. São esses. Vamos lá, o Pentateuco. O conjunto dos 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos ver essa caminhada do povo de Deus.
vamos perceber esta caminhada, formação, digamos assim, do povo de Deus. O segundo bloco de livros são os históricos. Como o próprio livro diz, o nome diz, históricos. São 16 livros. Esses livros vão contar a história daqueles povos, da constituição daqueles povos. Por isso, nossas Bíblias, se você pegar todos os livros, eles têm uma introdução. Cada Bíblia traz a sua introdução. E é interessante que seja lido para que a gente possa compreender quando foi escrito, o objetivo, o tempo, tudo isso é interessante que a gente compreenda. Então, os 16 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, Macabeus 1 e 2. Conjunto dos livros históricos. Os livros sapienciais ou poéticos. Sapienciais e poéticos, que são 7 livros. Lembrando que são esses 7 livros que se diferenciam, eles e um pedacinho de outros, se diferenciam as duas Bíblias, a católica e a protestante, devido aos livros sapienciais, que são 7. Quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria e Cântico dos Cânticos. Aliás, não só por isso, depois nós vamos ver a diferença posteriormente, os que estão faltando lá nessa lista. Que no caso há sim, porque tem Salmo, tem Jó, tem esse livro. Depois a gente vai mostrar a diferença. E os livros proféticos, que aí vai contar para nós a história de cada um dos profetas: Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Lamentações. São esses os livros dos profetas. Conta a história dos profetas. Padre, cada um foi escrito em sequência? Não. Eles foram escritos, a maioria, ao mesmo tempo. Não quer dizer que foi porque a sequência está aqui, foi essa, não. Cada um foi sendo escrito, às vezes até ao mesmo tempo que o outro. E depois uniu-se o conjunto desses livros. Por exemplo, os judeus utilizavam o Pentateuco, que é também chamado de lei, utilizavam os livros proféticos e também os históricos, e alguns sapienciais, que alguns utilizavam, outros não, devido à questão do tempo de que foi escritos. Então, esta é a sequência do Antigo Testamento. Primeiro, o Antigo Testamento são essa divisão. O Novo Testamento, nós encontramos, são 27 livros. Aqui não tem diferença da Bíblia protestante. O Novo Testamento não se diferencia em nada. Os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, que poderíamos dizer ser uma continuação do Evangelho de Lucas, que conta até a ressurreição, depois já conta a história da igreja, os primeiros anos da igreja, a caminhada da igreja com Pedro e Paulo e os outros discípulos. As cartas paulinas, São Paulo que escreve para as primeiras comunidades, as comunidades que ele foi criando, lembrando que os primeiros inscritos do Novo Testamento começou por Paulo, algumas cartas paulinas, as cartas católicas ou universais, que são as cartas de Pedro e de outros, as cartas joaninas
e o Apocalipse de São João. Então é esse conjunto aqui que compõe o Novo Testamento. Lembrando que não se diferencia em nada da Bíblia protestante. Então, você que é um leitor na liturgia, a gente tem que ter o conhecimento básico desses textos. Ler as Sagradas Escrituras, conhecer, pegar a sua Bíblia, riscar, anotar, pois, como diz, na hora que você vai ler, você tem que saber, como nós já sabemos, o texto bíblico ele é pequeno. Cada leitura é retirada ali do livro, uma passagem, primeira leitura, o Salmo, segunda leitura, o Evangelho. Eles são, cria-se aquela liturgia da palavra, com textos que estejam na mesma linha de pensamento, e por isso uma pequena leitura do Antigo Testamento, de tal livro, depois do Novo Testamento, e você tem que saber de qual contexto está falando, ou foi extraída aquela leitura para ser proclamado na missa. Aquilo foi para você saber se é um texto histórico, se é poético, tudo isso, para não ficar de maneira aleatória, sem saber o que está dizendo ou lendo, podemos dizer assim. Quando nós falamos em língua e tradições, o Antigo Testamento ele foi escrito quase todo em hebraico, que era a língua dos judeus, dos hebreus. Então ele foi escrito quase todo em hebraico, somente alguns textos e livros que depois já foram escritos até em grego. Depois, houve, mais próximo já a Jesus, uma tradução dos textos hebraicos para o grego, que eram usados por Jesus. Que essa tradução ficou conhecida como os 70. 70 sábios se reuniram e fizeram essa tradução. E esta tradução aqui que é usada por nós, a Bíblia dos 70, o Antigo Testamento dos 70, que a Igreja Católica aderiu. E o Novo Testamento, ele foi quase todo escrito em grego. Somente o Evangelho de Mateus, que foi escrito algumas partes, ou o Evangelho todo, em aramaico, que inclusive era a língua utilizada naquela época. E em 384, São Jerônimo traduziu esta Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, para o latim, que ficou conhecido como a Vulgata, que inclusive é os textos que nós utilizamos hoje. A nossa Bíblia é uma tradução da Vulgata. Aí isso que eu dizia, qual é a diferença da nossa Bíblia para a Bíblia protestante? Faltam os 7 livros chamados deuterocanônicos, que não estão também no cânon dos hebreus. Por isso que eles estão fora. Quando foi Lutero foi fazer a sua revolução, aderiu só o cânon judeu, que não considera esses 7 livros canônicos, que inclusive foram escritos em grego, que é o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Está aqui uma das grandes diferenças deles não aceitarem a questão da oração pelos mortos, que nós vamos encontrar lá em Macabeus, que não há justificativa ou esta passagem na Bíblia protestante.
Então são esses livros. Faltam 7 livros do Antigo Testamento na Bíblia protestante, que é Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. E também faltam os capítulos 10 e 16 de Esther e os capítulos 3, 13 e 14 de Daniel, lá na Bíblia. E aí nós temos, depois dos livros inspirados, nós temos muitos livros que servem de estudo, que são chamados de apócrifos. Os livros apócrifos são proibidos à leitura? Não, eles não são proibidos à leitura. Eles só não estão dentro do cânon. O cânon é a regra sagrada, pois não são considerados inspirados por Deus. Mas não tem problema nenhum, por questão de pesquisa, de leitura, a gente faz a leitura dos livros apócrifos, daqueles que estão fora do cânon, do nosso cânon. Não há nenhum problema. Nós temos várias traduções, como eu disse lá no começo. A Bíblia, ela não caiu do céu pronta, e devido às traduções também, há algumas, como até na Verbum Domini, o Papa Bento, ele faz um esclarecimento quando chama nas Sagradas Escrituras as páginas obscuras da Bíblia, que aí vem os questionamentos, tem isso, não tem aquilo, Adão, essas coisas, vem os questionamentos, e aí o que é que o Papa, na Verbum Domini, na exortação apostólica pós-sinodal, é dito sobre isso? No contexto da relação entre o Antigo e o Novo Testamento, o Sínodo enfrentou também o caso de páginas da Bíblia que às vezes se apresentam obscuras e difíceis por causa da violência e da imoralidade nelas referidas. Em relação a isto, deve-se ter presente, antes de mais nada, a revelação bíblica está profundamente radicada na história. A revelação bíblica está profundamente radicada na história. Não é algo fora da história, é algo da história. Por isso que, se o escritor sagrado tem um pensamento da sua época, digamos que a Terra é quadrada, e ainda hoje tem gente que está pensando isso, né? Ele vai dizer lá na Bíblia os 4 cantos da Terra. Mas nós sabemos que não é, mas o conhecimento dele naquela época era este. Por exemplo, em relação às traduções, quando dizem, Maria, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. É porque Jesus tinha outros irmãos? Não. A palavra primo e irmão, parente próximo, era a mesma. Então se colocou lá essa palavra, se traduziu como irmão, mas não quer dizer que Jesus tenha outros irmãos, filhos de Maria. Então são essas páginas que o Papa diz. A revelação bíblica está profundamente radicada na história. Nela se vai progressivamente manifestando o desígnio de Deus, atuando-se lentamente ao longo das etapas sucessivas, não obstante a resistência dos homens. Deus escolhe um povo e pacientemente realiza a sua educação. A revelação adapta-se ao nível cultural e moral de épocas antigas. A revelação se adapta à realidade cultural e moral de épocas antigas, referindo consequentemente fatos
e usos como, por exemplo, manobras fraudulentas, intervenções explicitamente à sua imoralidade. Isto explica-se a partir do contexto histórico. Por exemplo, aquela ocasião em que o rei manda os seus oficiais para a guerra, porque queria ele morto para ficar com a sua mulher. E é alguém suscitado por Deus. Por isso que o Papa diz, algumas realidades históricas, revelações sucessivas. Isto explica-se a partir do contexto histórico, mas pode surpreender o leitor moderno, sobretudo quando se esquecem tantos comportamentos obscuros que os homens sempre tiveram ao longo dos séculos, inclusive nos nossos dias. No Antigo Testamento, a pregação dos profetas ergue-se vigorosamente contra todo tipo de injustiça e de violência, coletiva ou individual, tornando-se assim o instrumento da educação dada por Deus ao seu povo como pregação, como preparação para o Evangelho. Seria, pois, errado não considerar aquele espaço da Escritura e que nos aparecem problemáticos? Entretanto, deve-se ter consciência de que a leitura destas passagens requer a aquisição de uma adequada competência, através de uma formação que leia os textos no seu contexto histórico, literário e na perspectiva cristã. O Evangelho, na sua perspectiva cristã, que tem como chave hermenêutica última o Evangelho e os mandamentos, o mandamento novo de Jesus Cristo, realizado no mistério pascal. Por isso, diz o Papa, exorto os estudiosos e os pastores a ajudarem todos os fiéis a abeirar-se também destas páginas, por meio de uma leitura que leve a descobrir o seu significado à luz do mistério de Cristo. Nos diz isso o Papa Bento XVI em sua exortação no pós-sinodal. Nós temos que ter a consciência, e muitas vezes nós nos pegamos devido a uma mentalidade que vai entrando assim, moderna, digamos assim, onde nós queremos justificar tudo a partir das Sagradas Escrituras e até colocar as Sagradas Escrituras acima da tradição da igreja. Nós poderíamos até achar isso pesado de ser dito, mas nós temos que ter consciência de que as Sagradas Escrituras, pelo Novo Testamento, ele foi redigido e escrito pela igreja, inspirado por Deus. Por isso que a nossa fé católica, ela está sobre esses três pilares: Sagradas Escrituras, tradição e magistério vivo. Por isso que eu disse, nós não excluímos os apócrifos, os textos antigos, porque tudo isso entra na tradição da igreja. Então, vamos tomar uma decisão, a igreja vai tomar suas decisões, Sagradas Escrituras, tradição e magistério vivo. Por isso que toda interpretação bíblica, ela não pode ser individual. Eu vou interpretar a meu bel prazer. Felizmente, devido a esse pensamento, nós estamos encontrando aí aberrações de todo jeito. Nós botamos nas páginas das Sagradas Escrituras aquilo que nós queremos. E não pode ser assim.
a interpretação bíblica católica, deve ser a interpretação da igreja. Por isso, se apareceu uma dúvida, vamos procurar a igreja. Se apareceu alguma pergunta, vamos procurar a igreja. Se apareceu algo que eu me questionei, eu devo procurar a igreja. Então, queridos leitores, o primeiro passo para ser um bom leitor na igreja é conhecer as Sagradas Escrituras. Como eu disse, nem que seja o mínimo, mas eu devo conhecer. Para que este livro, os seus textos, seus textos, eles não sejam desconhecidos seu. Quando for ser proclamado, eu saber o que estou proclamando. Ninguém perguntou aqui, Maria, a Sonali falou sobre a tradição da igreja. Quando nós falamos em tradição, tudo aquilo que nós temos depois das Sagradas Escrituras, isto é, no ano 120, por aí assim, quando foi fechado, até quando os livros foram fechados, porque o cano foi fechado mesmo somente no Concílio de Trento, já em 1517, se não estou enganado, que fechou o cano católico. E a tradição, depois disso, os escritos dos padres da igreja, do pessoal da escolástica, tudo isso entra como tradição da igreja, que é aquele povo que esteve mais próximo de Jesus, os estudiosos, e se faz pesquisa sobre isto, quando vai ser tomada alguma decisão doutrinária, principalmente dentro da igreja. Então, o que se trata de tradição é isso. Sagradas Escrituras, tradição, depois até, se não estou e assim, que são os escritos dos padres da patrística, e assim por diante, que é considerado essa tradição. E também todos os escritos no decorrer da história, que servem para orientar e ser feita pesquisa até ser complementar, digamos assim, com o magistério vivo, que orienta no hoje da história a caminhada da igreja. Como ler as Sagradas Escrituras? Os leitores. Quando se fala em leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, como eu já dizia lá no começo para vocês, eu posso utilizar esta Bíblia, esses textos, como estudo, ou posso utilizar para a oração. Ainda hoje, padre, o que está escrito está escrito. Se você pegar a sua Bíblia, seja a tradução Jerusalém, Pastoral, Ave Maria, ou qualquer tradução, o texto bíblico ele não pode ser alterado. Vamos mudar isso aqui, vamos tirar essa parte, vamos colocar isto, ele não pode ser alterado. Mas temos lá rodapé, e aí você vai encontrar as variantes, onde ele diz, em tal manuscrito foi assim, em tal manuscrito foi dessa maneira, neste manuscrito está diferente. E aí é tudo colocado lá no rodapé, porque ainda hoje tem muita gente estudando e pesquisando sobre as Sagradas Escrituras. Voltando também, como a Bíblia foi escrita, foi nos pergaminhos, e a gente sabe como era a dificuldade daquela época, quanta coisa se perdeu, quanta coisa não foi possível chegar ao nosso tempo. Nós temos, por exemplo, dentro das Sagradas Escrituras, para a gente ver algumas repetições, posteriormente eu posso trazer aqui, salmos que se repetem. Como foi isso? Não, que os vários escritos, quando foi compilado, ficou aquela repetição. Então, eu utilizo
posso utilizar esta Bíblia para estudar. Por exemplo, quando eu vou fazer um curso bíblico, aí eu vou estudar, como eu dizia já para vocês, quando esse texto foi escrito, quem escreveu, para que ele escreveu, qual era o contexto da época, o que eles estavam fazendo, onde o povo de Deus estava, tudo isso. O maior número de fontes eu vou buscar para que eu possa entender aquele texto. Aí eu posso fazer isso. O estudar essa palavra, que aí eu vou remeter lá para o contexto. É uma coisa. Quando eu pego essa Bíblia, a minha Bíblia, para rezar, eu não vou me preocupar quando que aquilo foi escrito, para que ele foi escrito, qual era o contexto da época, o que ele queria dizer com aquilo, para que ele estava querendo dizer. Não. Quando eu vou rezar o texto, eu vou pegar do jeito que está lá. E as perguntas são outras. O que Deus está dizendo para mim a partir daquele texto? O que o Senhor está querendo falar para mim a partir daquele texto? A partir daquela palavra? E aí eu vou utilizar este texto para alimentar a minha fé. Eu não vou ficar me questionando. Então, um bom leitor sagrado, que vai estudar, que vai proclamar a palavra de Deus na Santa Missa, ele tem que ser conhecedor, minimamente, desta palavra das Sagradas Escrituras. Então eu convido você, leitor, a adquirir a sua Bíblia, se você já tem, a começar a ler. Padre, como é que eu vou ler? De onde eu devo começar? Faça uma leitura linear, começando lá do Gênesis e estudando cada parte. Se você quiser começar do Novo Testamento, também, porque uma coisa está ligada à outra. No Novo Testamento, o Antigo é revelado, e no Antigo, o Novo está velado. Então, nós encontramos esta unidade profunda. O importante é que a gente se detenha, tire um tempo para a leitura desta palavra, tá certo? Então, eu convido você, leitor de nossa paróquia, que a partir de amanhã, tire um tempinho para a leitura da palavra de Deus e vamos começar esse estudo. Depois eu vou passar para vocês, lá nos grupos do WhatsApp, uma divisão de estudo, onde você, dentro de, não sei se de um ano, dentro dessa divisão, você consegue ler toda a Bíblia, tá certo? Claro que tem que ter empenho, tem que ter dedicação, mas dá para fazer essa leitura. Então, querido leitor, foi bom estar com vocês. Agradeço a todos que participaram da nossa live. Sexta-feira, às 19 horas também, nós teremos a nossa segunda live. E na ocasião nós estaremos meditando sobre como ler na Santa Missa. Aqui já será um estudo mais direcionado, uma apresentação mais direcionada, onde eu vou falar sobre as posturas que o leitor deve assumir na missa, a maneira de se portar no presbitério, a maneira de se portar ali onde fica a equipe litúrgica e onde deve ficar, por que deve ficar a equipe litúrgica ali,
como também nós iremos conversar sobre o uso da veste litúrgica e essas questões na hora da Santa Missa, a questão da venha, essas questões mais práticas, nós iremos ver no nosso próximo encontro na sexta-feira. Conto com a sua participação, peço que você possa compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso e aprender um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras, como também sobre a vivência de um leitor litúrgico na Santa Missa. Deus possa abençoar todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, no canal de nossa paróquia, vá lá, canal da Pascom, Santa Luzia, paróquia de Santa Luzia, e se inscreva para que nós possamos atingir um número de 1000 inscritos e que para mais pessoas possam ver as nossas postagens e nós possamos também fazer a transmissão das missas pelo nosso canal do YouTube. Conto com a sua inscrição e aí no Facebook o seu compartilhamento. Deus abençoe a todos.